Minha esposa não sabia sobre meu passado como atirador de elite da Marinha, nem sobre meu trabalho atual como agente do FBI. Mas naquela noite, ouvi sua ligação. Sim, querido, ele não sabe de nada. Amanhã à noite, apenas faça aparecer um acidente. Às vezes a vida não avisa quando está prestes a desmoronar. Eu só precisei de uma única frase para entender que minha história nunca mais seria a mesma. Naquela noite, exatamente às 0h41, acordei com sede, e tudo o que eu conhecia desmoronou com uma única frase. Fiquei imóvel, segurando a maçaneta da porta com uma mão e o copo vazio com a outra. A voz dela soava baixa, mas clara, carregada de uma intenção oculta. Minha esposa, a mulher com quem vivi 3 anos, que eu acreditava conhecer até os mínimos detalhes, até a pequena cicatriz atrás do joelho. Ela estava de costas para mim, na cozinha, o telefone encostado ao ouvido, os dedos nervosos torcendo o cinto do hobby. Ouvi um riso baixo, quase envergonhado. E vou deixar a porta aberta às 10. Passe rápido, que pareça um assalto que deu errado. Dei um passo para trás para evitar o rangido do piso. Nem raiva, nem pânico. Apenas deixei o copo sobre o aparador do corredor e segui até a garagem, como se fosse fumar um cigarro. Ela não percebeu, não ouviu a porta se fechar atrás de mim. Meu nome é Jack Bran, tenho 46 anos. Oficialmente sou chefe de segurança de uma empresa internacional de infraestrutura chamada Valence Operations Group, mas isso é apenas uma fachada. Meu verdadeiro empregador é o FBI, Departamento de Contra-Espionagem, Divisão de Operações Internas. Nos últimos 15 anos, trabalhei infiltrado em diferentes setores civis, monitorando ameaças internas, roubo de tecnologia, infiltração de cartéis e chantagem estrangeira. Antes disso, foram 10 anos na Marinha como atirador de elite batedor. 5 missões de combate, alta honrosa. Depois, uma conversa de recrutamento em tom baixo. Vi bons homens morrerem porque confiaram nas pessoas erradas. Olhei pelo visor para inimigos que sorriam de dia e cortavam gargantas à noite. E aprendi a lição mais importante na sobrevivência. Não é a força ou a velocidade que decide, mas o silêncio. Deixe que falem, deixe que acreditem, deixe que amarrem a própria corda. A garagem estava completamente escura, até que digitei o código no painel lateral. A lâmpada piscou e acendeu. À primeira vista, era apenas um depósito comum. Latas de tinta, uma bancada, ferramentas. Mas atrás da parede falsa, que se abria com 2 dedos pressionando uma fenda escondida atrás do disjuntor, estava o que ela jamais poderia imaginar. O trinco instalou. Entrei em uma sala de 12 por 12 pés, paredes reforçadas, isolamento acústico, mesa de aço com 4 monitores, linhas de fibra ótica, 3 bloqueadores de sinal e um arsenal de backups de dados. Meu refúgio. Sentei, respirei fundo e liguei o sistema oculto de áudio da casa. 2 anos atrás, eu mesmo refiz toda a fiação, microfones de cerâmica escondidos em luminárias, grelhas de ventilação até nos rodapés. Voltei à gravação 10 minutos e ouvi novamente. Sim, querido, ele não sabe de nada. Fechei os olhos. As palavras em si não importavam. Importava o tom. O mesmo que eu reconhecia nos interrogatórios. O tom dos mentirosos, uma mistura de confiança e cruel expectativa. Ao encerrar a ligação, ela digitou rapidamente algo no telefone. Copiei o número e iniciei uma busca anônima. A resposta foi imediata. Um chip pré-pago registrado 3 cidades adiante, vinculado a torres usadas com frequência por membros do cartel Nera, canais do Sul, tráfico e operações armadas. Eu já tinha visto o trabalho deles. Eu já os tinha eliminado. Ela se serviu de vinho, sentou-se no sofá e sorriu. Um dia aquele sorriso aqueceu. Agora gelava minhas mãos. Ela achava que eu era apenas um funcionário de escritório, que esquecia aniversários e pagava contas. Não sabia que no cofre sob o piso da garagem havia um estojo com munições M18 e um rifle desmontado que eu usara na Jordânia. Não sabia que qualquer canto daquela casa poderia virar uma armadilha em menos de 2 horas. Não sabia que eu já havia calculado cada entrada e saída e que eu estava esperando. Não era paranoia, era hábito. Quando se passa 3 décadas entre inimigos, você aprende a contar passos e ângulos até escovando os dentes. Isso não desaparece. Observei enquanto ela terminava o vinho e subia para dormir. Ela deixou a porta dos fundos destrancada. Não precisavam se preocupar. Viriam no dia seguinte. Ela achava que tinha limpado o caminho para eles, mas cometeu um erro. Achou que tinha se casado com um homem comum. Abri o cofre, peguei o estojo, destravei-o. O rifle estava ali como um velho amigo. Comecei a montá-lo.
As peças se encaixavam com a mesma precisão de sempre. Quer bagunça? Sussurrei para o vazio. Então terá bagunça. Dizem que as piores traições não vêm acompanhadas de gritos, apenas silêncio. E quando acontecem, não se ouve o coração se partindo, só a sala ficando silenciosa demais. Na noite seguinte, depois do sussurro dela ao telefone, eu não dormi, não andei em círculos, não bebi. Fiquei sentado no meu centro de vigilância, lembrando das selvas. Vale de Corenal, 2006. Lá nunca havia silêncio absoluto. Até as árvores soavam errado. O calor tinha peso. Você podia passar horas sem piscar, sem se mover, sem pensar, apenas ouvindo e esperando. E então a silhueta de alguém se movia apenas o suficiente para justificar o aperto no gatilho. Lembro-me da primeira vez em que hesitei por tempo demais. Naquele dia vi 2 dos nossos sangrarem até a morte na lama só porque eu vacilei. Na guerra não é preciso levar um tiro para morrer. Basta um segundo de dúvida. Naquele dia prometi a mim mesmo que nunca mais esperaria até ser traído. E essa regra eu levei comigo para o birô. Os fantasmas também vieram. Eu apenas aprendi a dar nomes a eles. As formas mudavam, as máscaras mudavam, mas os olhos eram sempre os mesmos. Mortos. Quando a conheci, eu trabalhava infiltrado em uma célula da rede sombra do birô. Ela era analista de sistemas. Havia chegado para reformular a interface de logística. Inteligente e calorosa, gostava de café forte e torrado demais. Contava que o ex-namorado a enganara com um esquema de criptomoedas e por isso aprendera a confiar com dificuldade. Eu deveria ter percebido a ironia, mas estava cansado do jogo, das mentiras, das máscaras. Com ela, parecia que eu finalmente poderia pendurar o rifle na parede e deixá-lo lá. Ela até riu quando viu pela primeira vez a cicatriz na minha clavícula. Disse que parecia o logotipo da Nike. Espera. É mesmo, sussurrou e depois me beijou. Foi como uma rendição. Eu não percebi, mas quem havia se rendido era eu. Só que os detalhes começaram a se acumular. Telefonemas de trabalho em que a voz dela ficava baixa demais. Viagens à irmã que de repente viravam retiros urgentes. Perguntas sobre minha conta de aposentadoria e senhas. Eu justificava tudo, culpava meu trauma. Vemos sombras onde não existem, mas às vezes a sombra é real. Às 4 da manhã, peguei 2 celulares descartáveis. Um do duto de ventilação na parede, outro do sótão. Sem rastros digitais, sem impressões, cada um vinculado a uma identidade falsa diferente. Enviei mensagens a 2 antigos contatos do birô. Não entrei em detalhes, apenas o essencial. Possível brecha, ativo comprometido, recomendação de protocolo de espera. Palavra-chave: o Rinol deixou o poleiro. 6 minutos depois, recebi confirmação. 2 pontos de contingência estavam prontos. Um dos pontos ficava na lixeira de um beco, perto da 8ª Porter. O outro, atrás de uma máquina de bebidas no ginásio onde eu treinava. Se algo me acontecesse, o próximo nível seria acionado automaticamente. Apaguei ambos os telefones, esmaguei os chips SIM e espalhei os restos em 3 sacos de lixo diferentes, distribuídos pelo bairro logo ao amanhecer. Nenhuma ponta solta. Depois voltei para casa. Anos interpretando um marido incapaz de consertar uma torneira pingando foi o que me permitiu instalar todo o equipamento sem levantar suspeitas. Na garagem, configurei um sensor de pressão conectado aos detectores de movimento das entradas laterais. A porta dos fundos tinha um alarme silencioso que disparava ao primeiro toque. No telhado, fixei 2 câmeras sem fio transmitindo para um canal privado, acessível até pelo meu relógio de pulso. Para os vizinhos, parecia que eu cuidava das plantas. Na realidade, estava armando minas. Ao nascer do sol, a casa deixou de ser um lar. Virou um perímetro. Preparei um shake de proteína que nem cheguei a beber e abri o cofre. O estojo longo lá dentro não era tocado havia quase 2 anos. Não porque eu o tivesse esquecido, mas porque esperava não precisar dele. Coloquei-o sobre a mesa e soltei os fechos. O rifle me encarava como se nunca tivesse partido. Pentus 10. Sistema semiautomático de precisão, mira personalizada, munição subsônica, silenciador. Algo que hoje não se coloca em um avião sem autorização escrita do Congresso. Verifiquei a câmara limpa. Carreguei o primeiro cartucho feito à mão. Bala oca na cápsula, a marca gravada K21. Connie não era do birô, era minha. E então falei em voz alta. Não para ela, não para ninguém em particular, apenas para os fantasmas no quarto. Amanhã, querida, vamos fazer tudo sujo. E sorri. Ela pensava que tinha aberto a porta para assassinos. Não sabia que eu já tinha aberto antes dela.
O cheiro de ribeye na manteiga, alho e alecrim me atingiu antes mesmo de entrar na cozinha. Ela caprichou. Estava de avental, cabelo preso como eu não via havia meses, e sorria como se as últimas 24 horas não tivessem existido. Aí está você, disse. O jantar está quase pronto. Pensei que devíamos passar uma noite aconchegante em casa. Tirou a frigideira do fogo e colocou o bife no prato, como se fosse para uma revista gastronômica. No centro da mesa, uma vela acesa. O vinho caro, o mesmo que guardávamos para o aniversário de casamento, já estava aberto, respirando. Era uma encenação, e diabos era convincente. Sentei-me à frente dela, observando cada gesto. Movimentos suaves demais, controlados demais. Ela serviu o vinho, entregou-me a taça. Os dedos dela tocaram os meus. Ainda interpretava a esposa devotada. Sorri. Ela ergueu o cálice. Por nós, levantei o meu. Por amanhã. Ela congelou apenas um instante. Um piscar de olhos, a mandíbula ligeiramente contraída. Mas eu vi, eu sempre vejo. Depois riu baixo. Você não vai me dizer o que isso significa? Ainda não, respondi cortando o bife. Ela mudou de assunto. O cachorro do vizinho, o tempo, uma nova série que queria assistir. Eu apenas acenei com a cabeça. Falei pouco. Cada palavra dela soava nos meus ouvidos como interferência. Aquilo não era minha esposa. Era uma casca criada para me manter cego, quieto, dócil. Depois do jantar, ela se levantou dizendo que precisava atender a uma ligação. Minha irmã, de novo em crise de nervos, acrescentou revirando os olhos. Vá rápido, respondi. Ela vestiu o casaco, deu-me um sorriso no qual eu já havia acreditado um dia e saiu pela porta da frente. Esperei 6 segundos. Toquei 2 vezes na tela do relógio. O drone da garagem, disfarçado de caixa de ferramentas de jardim, ergueu voo, rastreando o GPS que eu costurara no forro do casaco dela no ano anterior. Não porque suspeitasse, mas porque nunca confiei no conforto. Ela não seguiu em direção à casa da irmã. Virou à esquerda na saída. Depois pegou uma estrada de serviço escura que terminava num terreno baldio de uma obra abandonada, a oeste do distrito industrial. O drone filmou o momento em que ela estacionou diante de uma van branca. 2 homens já estavam lá. Da sombra surgiram mais 9. 10 homens no total. Equipamento tático completo. Botas pretas, luvas, óculos de visão noturna fixados aos capacetes. Não eram amadores, não eram locais. Moviam-se de forma precisa, coordenada, sem desperdício de energia. E então ela beijou um deles. Não de fachada, não para despistar. Foi um beijo longo, íntimo, familiar. O peito não apertou, as mãos não tremeram. Foi algo mais frio que a raiva e mais antigo que o coração partido. Foi a clareza absoluta. A mulher que eu amei havia morrido há muito tempo, ou talvez nunca tivesse existido. O que estivera hoje na minha cozinha não passava de pele esticada sobre algo estranho e gelado, feito para negociar e matar. Desliguei o drone e me levantei. Sem palavras, sem cerimônia, apenas ação. Abri o estojo novamente e guardei o rifle na mochila. Desmontado, meticuloso, automático. Peguei 2 carregadores extras, a faca de combate curva e uma lanterna de cabeça na potência mínima. Saí pelos portões laterais e me enfiei na linha de árvores atrás do terreno. Aquela trilha eu havia percorrido centenas de vezes, sempre que precisava limpar a mente. Segui rápido, baixo, serpenteando por ruas silenciosas, escalando cercas, até que as casas ficaram para trás e as árvores se fecharam em volta. A cidade roncava ao longe, mas ali, à beira da pedreira de cascalho, tudo se resumia ao vento e às cercas enferrujadas. Encontrei o limite da área e me agachei atrás de um arbusto. De lá, via a van, as mochilas com armamento, os homens carregando rifles com silenciadores e distribuindo fones de ouvido. E ela estava com eles. Apontava para uma planta impressa da minha casa, explicando onde ficavam as entradas, as zonas com sensores de movimento, o cofre da garagem. Até marcou o lugar onde eu supostamente deixava o celular antes de dormir. Ela não sabia que eu havia trocado aquele plano 2 semanas antes. O cofre era falso. As zonas cegas escondiam armadilhas de infravermelho reverso, transmitindo instantaneamente cada assinatura térmica para mim. A casa onde ela morava nunca foi dela. Eu a vi rir. Vi quando um deles lhe deu um tapa nas costas, como se fosse parte da equipe fazia muito tempo. Talvez fosse mesmo. Ajustei a mochila, puxei o capuz. A lua brilhava, mas eu permanecia na sombra das árvores. Invisível para quem não sabe procurar fantasmas. É um mundo que me ensinou a desaparecer, mover-me entre o vento e o arame farpado, entre um batimento cardíaco e a próxima inspiração. Naquela noite eu não voltava para casa.
Eu entrava direto em um kill box, já com o dedo no gatilho. Cheguei antes deles. Estava deitado no segundo andar de uma estrutura de concreto abandonada, um dia planejada para ser ala de escritórios. Dali eu tinha visão do portão, dos flancos norte e oeste, além de parte do térreo interno. O rifle estava montado, altura ajustada, mira calibrada, vento zerado. Todas as armadilhas armadas, cada ângulo calculado. Eles chegaram às 21h43, como um grupo de estudantes indo acender uma fogueira. Risos, empurrões, um até abriu uma cerveja. Relaxados demais, confiantes demais, achavam que seria apenas uma limpeza, um alvo mole, adormecido. Do segundo SUV, ela desceu com uma pasta nas mãos. Ainda usava o casaco que eu tinha comprado para ela no último inverno, aquele em que dizia se sentir segura. Chamou os homens apontando para a planta da casa. Pelo microfone parabólico, ouvi a voz dela firme, autoritária. Ela era a chefe deles, não a isca. Aqui fica o corredor, disse ela. Ele costuma dormir de frente para a porta, bala com silenciador na cabeça e no coração. Deixem bagunça! Virem algumas caixas, cortem uns fios para parecer um assalto mal feito. Alguém riu. Dinheiro fácil. Só não subestimem, ela respondeu sorrindo. Ele não é tão raso quanto parece. Isso era verdade. Eles avançaram pela parede sul exatamente onde eu os esperava. Os sensores de pressão estavam ajustados ao peso deles. Quando disparassem, começaria uma contagem silenciosa de 5 segundos. Tempo suficiente para se agruparem no ponto planejado. Eu esperei. O primeiro entrou rápido. Rifle em punho, 2 passos atrás de uma pilha de madeira, e caiu. Um disparo seco no peito, direto no externo. Sem eco, apenas o baque surdo do corpo contra o concreto. O segundo girou rápido demais e foi atingido pelo clarão de uma armadilha. Recuou e acionou a carga com pregos escondida no tanque de lavar. Não o matou, mas destroçou suas pernas. O grito foi como o de um animal ferido. O pânico se espalhou como gás. Eles correram para se proteger, tentando encontrar o atirador. Não sabiam que eu não estava dentro. Eu estava acima, do lado de fora, inalcançável. O terceiro e o quarto caíram limpos. 2 disparos precisos, um na nuca, outro na garganta, quando tentava dar ordens. Naquele momento ela já gritava: "Mantenham a formação! Achem o atirador! Avancem!" Mas não havia formação. Só havia caos. Um deles tentou subir a escada onde eu havia montado uma armadilha. Não chegou ao segundo degrau antes que a estrutura de ferro cedesse, lançando-o sob as vigas de madeira do piso. 6 corpos. O 7º correu pelo corredor lateral e atingiu a mina de fragmentos de cerâmica. Não foi fatal, mas ele deixou a arma cair. Então acertei sua rótula. Não o matei de imediato. Queria que ele olhasse para ela, sangrando até a morte. O 8º e o 9º dispararam em direção à van. Derrubei-os pelas costas antes que alcançassem o capô. No termovisor, seus corpos brilhavam como tochas previsíveis, lineares, frágeis. O último, o 10º, era o que ela chamava de querido. Chamava por ela sem parar, como se pudesse salvá-la. Tentou fugir sem arma, ligando de um celular descartável que já não conectava a nada. Andou apenas uns 3 metros antes que eu emergisse da sombra. Não atirei. Um só golpe de faca entre as costelas, rasgando para cima. Ele estremeceu. O ar escapou em soluços e caiu de joelhos. Ergueu os olhos para ela, afogado em sangue, com uma expressão de traição que não teve tempo de compreender. Ela o segurou, tentando ampará-lo. O sangue encharcou o jeans. Não, por favor. Sussurrava, pressionando as mãos contra o ferimento. Saí para o aberto. O rifle pendia nas minhas costas, os últimos carregadores prontos. Ela ergueu o rosto e congelou. As mãos até o cotovelo cobertas de sangue. No rosto não medo, mas choque, perda, talvez arrependimento. "Eu confiava em você", murmurou. "Primeiro fui eu quem confiou em você", respondi, frio como não esperava ser. Ela se moveu, tentando alcançar algo. Não me importei com o quê. Joguei-a no chão, torci seus braços e fechei as algemas em seus pulsos. Levantei-a à força. Ela gritava, debatia-se, mas já tinha acabado. Sua pequena tropa estava morta. Ninguém viria resgatá-la. O cronômetro marcava os últimos 3 minutos. A tubulação de gás falsa instalada no subsolo já liberava a mistura. Quando a primeira equipe chegasse, encontraria apenas uma cratera fumegante com 10 corpos irreconhecíveis. Nenhum rastro de mim. A única coisa que restaria era ela. Um fio solto, aguardando o transporte. A sala de interrogatório era estéril, sem janelas.
O zumbido das lâmpadas fluorescentes fazia a pele arrepiar. O brasão do birô na parede parecia mais um aviso do que um símbolo. Nos cantos, 2 câmeras. Atrás do espelho, provavelmente 2 analistas e o comandante de turno me observando como se eu fosse o investigado. Ela estava sentada à minha frente, algemada à mesa fixada no chão. Não dissera uma palavra desde a captura. Nem súplicas, nem fúria, apenas o silêncio carregado do que ela não dizia. Meu contato entrou. Agente Mendes. Trabalhamos juntos 2 vezes, em Chicago e Tucson. Inteligente, confiável, não fazia perguntas desnecessárias. Ele assentiu. Daqui em diante é com a gente. Levantei-me sem olhar para ela, mas senti o olhar dela em mim. Não era suave nem quebrado. Era ódio silencioso, e isso me bastava. Era honesto. Ela seria processada pela Operação Véu de Vidro, uma investigação profunda sobre redes do cartel que seduziam e se casavam com agentes da lei para comprometê-los. Descobriu-se que ela não era apenas uma mulher que me enganara. Era parte de uma engrenagem maior, recrutadora, supervisora e, segundo as mensagens interceptadas, responsável por abrir portas para uma lista de 3 dezenas de alvos. Eu fora apenas o teste inicial. Mendes soltou a corrente, levantou-a e a levou sem cerimônia. Ela não olhou para trás. Eu também não. Nenhum parabéns. Nenhuma medalha nesse tipo de trabalho. Se você faz tudo certo, ninguém jamais descobre que você esteve lá. Assinei os últimos papéis e saí pelo corredor subterrâneo até a garagem. A luz do sol, depois de tantas horas no escuro, cortou meus olhos. Pisquei, aceitei a dor e caminhei até o carro. No porta-luvas, meu verdadeiro celular desligado, intocado. Desde que ativei o protocolo 3 noites atrás, não o liguei. Dirigi para o leste, além da cidade, além da cobertura de rede, até as terras ermas, onde as estradas racham e o vento nunca descansa. Na marcação 212, saí da estrada, deixei o carro e segui a pé. O equipamento estava onde eu deixara, dentro de um tronco oco, em um saco estanque vedado contra a umidade. O rifle desmontado, limpo, remontado em minutos. As mãos lembravam o ritmo como se fosse uma oração esquecida, mas ainda gravada em mim. Montei acampamento como em missões solitárias. Silencioso, simples, sem fogo, sem luz. Apenas a cantilena da água fria na cantina e o chão nivelado sob o manto das estrelas. Estrelas que não julgam nem perguntam, e então me sentei. Sem instruções, sem adrenalina, apenas o eco do que não foi dito. Do bolso interno, tirei um pequeno caderno sem logotipos, sem nomes, só páginas em branco para uma verdade nunca falada em voz alta. Com a ponta quebrada de um lápis, escrevi devagar com intenção, não preciso de vingança. Preciso apenas ser visto. Parei um instante e depois acrescentei. Agora desapareci de novo. E é exatamente assim que eu gosto. Arranquei a folha, dobrei em 3, risquei um fósforo. A chama explodiu num instante. O papel se contorceu como se estremecesse. Segurei até o fogo tocar meus dedos. Então o soltei no chão e fiquei olhando o vento levar as cinzas. Entre nós circula uma lenda. Homens como eu, fantasmas infiltrados, não podem voltar. Aprendemos a desaparecer e, com o tempo, esquecemos como existir à luz do dia. Eu achava que era apenas cinismo. Agora sei. É uma verdade silenciosa, mas honesta. Deitei de costas. O rifle ao meu lado, os olhos voltados para as estrelas. Em algum lugar distante, ela estava presa em uma cela. Desta vez, uma verdadeira. Interrogatórios, classificações, anos dentro de salas iguais àquela que acabei de deixar. Eu não pretendia visitá-la, nem checar as notícias. Porque essa história já não era mais sobre ela, mas sobre o silêncio que vem depois. Sobre o lugar em que eu vivo. Sobre o estranho e sereno zumbido entre objetivos, entre papéis, entre fantasmas. Antes do amanhecer, levantei-me, joguei a mochila nas costas e caminhei em direção às colinas. Ninguém sabia o que eu havia feito. Nem mesmo o birô por completo. E esse era justamente o sentido. Amanhã haveria um novo nome, um novo endereço, um novo rosto a vestir. Mas naquela noite, por mais algumas horas, eu não era ninguém. E eu gostava disso. Comentário observador do Reddit. Às vezes, o verdadeiro perigo não está nas sombras, mas sentado à mesa com você, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Essa história é um lembrete de que nem todo amor é sincero, e que a confiança, uma vez quebrada, nunca volta a ser a mesma. Ele não precisou gritar nem pedir justiça, apenas fez o que sempre soube fazer: observar, esperar e agir. No fim, ela pensou que estava controlando o jogo,
mas esqueceu que o tabuleiro era dele desde o começo. Gostou da história? Então deixa o like e comenta o que você faria nessa situação. Valeu por assistir. Até a próxima.